E aqui eu quero lembrar vocês que quem visita a cidade de Genebra, e eu não tive o privilégio de ir lá ainda, vai se deparar com um monumento emblemático. Ali existe o chamado Muro dos Reformadores, com 4 estátuas representando então ao reformador João Calvino, a Guilherme Farel, a Teodoro de Beza e a John Knox, que tiveram então um papel importantíssimo na Suíça, na cidade de Genebra e também para todo mundo, já que Calvino foi um reformador de segunda geração. Entre os elementos mais marcantes, porém, daquele muro, está uma inscrição escrita em latim que diz o seguinte: Pós tenebras lux, ou seja, depois das trevas a luz. Isso é inclusive o tema de um blog que eu tenho, está até desativado, mas é esse o título do meu blog. E aí surge então uma pergunta: o que suscitou, ou o que sustentou esses homens durante os anos de perseguição e de provações que eles viveram? Porque não era fácil viver naquela época, na Idade Média, se expressando de forma contrária à religião majoritária daquela época, que era exatamente o catolicismo romano. E nós sabemos das perseguições que aconteceram, os tribunais da chamada Santa Inquisição, as perseguições, a noite de São Bartolomeu que aconteceu na França, e tantos outros eventos que mostravam então uma perseguição voraz contra aqueles que se diziam protestantes. Então, o que foi que sustentou, que motivou aqueles homens a perseverarem diante dessas provações? A resposta, eu creio que ela encontra-se na tríade paulina: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Essas não foram ideias abstratas, mas foram virtudes concretas que foram alimentadas no coração, na vida daqueles reformadores, que advieram da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, então, nós vivemos em um tempo que a fé, ela não é firme, mas ela é vacilante. Vivemos um tempo de uma esperança que se enfraquece a cada dia. Nós perdemos a esperança na nação, na justiça, num bom momento. E ainda, nos nossos dias, o amor esfria. Lembrem-se, Jesus Cristo sexta-feira disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas aqui, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos lembra daquilo que permanece, daquilo que é colocado em contraponto ao que é passageiro. Nós somos então chamados a colocar Cristo no centro da nossa vida, firmando-nos nos seus caminhos e vivendo com a verdadeira alegria. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios capítulo 13. E nós leremos apenas o versículo 13, que diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Nós vamos, nesse momento, orar. Senhor, nós te bendizemos pelo teu amor para conosco, Senhor. Te bendizemos pela tua palavra que nos instrui, que nos ensina,
a vivermos por fé, uma fé operosa, viva, dinâmica, a vivermos na esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ainda a vivermos em amor, através do amor de Cristo que foi derramado em nossos corações através do Seu Santo Espírito. Nos abençoa, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na semana passada nós expusemos aqui o capítulo 13 da Epístola de 1 Coríntios. E o título do sermão foi Um Caminho Melhor. O apóstolo Paulo então ensinou que as três virtudes teologais, fé, esperança e amor, elas são permanentes e revelam, na verdade, a maturidade cristã. Fé, esperança e amor revelam a maturidade cristã e não meramente os dons que foram relacionados por ele no capítulo 12 desta mesma epístola. Só que o centro, a origem de tudo isso é Cristo, que está no início, está no meio e também aponta para a consumação de todas as coisas. É nele que nós existimos. E o amor é uma expressão máxima, mais elevada do caráter da revelação de Deus para todos os homens. E nesse versículo 13, Paulo usa alguns verbos interessantes, ou algumas expressões interessantes, e a primeira delas que eu destaco é exatamente permanecem. Permanecem. Aqui o verbo, ele é usado no presente. E é a intenção de Paulo, então, fazer um contraste com aquilo que é transitório, aquilo que cessará, que são os dons espirituais, que ele trata nos versículos de 8 a 10 do capítulo 13. A segunda coisa que eu destaco aqui é que, ao dizer estes três, apontando então para a estrutura da tríade, que é recorrente nos seus escritos, nas suas cartas. E ele então vai apontar essas três virtudes como sendo algo essencial para a vida cristã. Não podemos pensar em uma vida cristã que não tenha essa influência, obviamente gerada a partir de Cristo, tendo Cristo como sendo o centro e apontando para a consumação, se nós não abraçarmos aquilo que nos é revelado pela palavra de Deus. E a terceira coisa que eu destaco aqui é que, além de usar o verbo permanecem, e esses três, ele vai usar o termo maior, apontando então para que, diante das três virtudes teologais, existe uma que é maior, que é o amor, que tem a primazia, que é a essência e a centralidade da teologia. É, portanto, baseado nessas questões que eu quero abordar com vocês, essas três palavras que a teologia chama das três virtudes teologais, ou de tríade paulina. E eu quero destacar em primeiro lugar a fé como sendo o fundamento da vida em Cristo. A fé é o fundamento da vida em Cristo. Como mencionamos anteriormente, meus irmãos, essa não é, nem foi a única vez que Paulo mencionou essa tríade. Ele fez isso em Gálatas capítulo 5, versículos 5 e 6. Ele vai utilizar isso no texto de Colossenses capítulo 1, 4 e 5, e nós lemos já nessa manhã aqui. E na Epístola aos Tessalonicenses, ele usa duas vezes essa tríade. E é importante nós verificarmos isso. E eu já disse aqui que Paulo era um judeu,
e que, portanto, aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai escrever, chama-nos a atenção na perspectiva daquilo que também é a cultura hebraica, ou seja, a cultura hebraica é a cultura da repetição, é pela repetição que os ensinamentos serão repassados às novas gerações. Então, Paulo repete aqui. Eu já disse, então, se há uma repetição, é algo importante que chama a nossa atenção e nós devemos levar em consideração. Observe que, segundo a ordem aqui citada por Paulo, o primeiro elemento que aparece aqui é a fé. E embora saibamos o que é fé, parece que muitas vezes fica difícil nós definirmos o que é fé. E então vamos tomar por empréstimo aquilo que o autor da Epístola aos Hebreus vai definir fé no capítulo 1, versículo 1, quando ele vai dizer a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E em 1 Coríntios capítulo 13, meus irmãos, Paulo então vai utilizar esse vocábulo grego, fé, pistis, que possui pelo menos 3 nuances principais, ou seja, 3 características principais. A primeira delas é a confiança. É uma confiança tanto pessoal como relacional. A segunda nuance, ou segunda característica, é exatamente a convicção, que é tanto intelectual como é também espiritual. Daí nós podemos explicar a razão da nossa fé, que ao contrário do que alguém possa vir a pensar, como por exemplo o teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que dizia que a fé é um salto no escuro. Não. E a terceira coisa que envolve é a fidelidade, tanto relacional quanto ética. E a fidelidade, não podemos esquecer, que é um atributo comunicável de Deus para os seres humanos, ou seja, Ele nos fez com essa característica de podermos ser fiéis, embora em alguns momentos nós sejamos infiéis, mas Ele não, Ele permanece fiel sempre. E no contexto então do nosso texto aqui, fé carrega o sentido de uma confiança duradoura em Cristo, enquanto que a visão plena, ou seja, aquilo que Ele nos prometeu, ainda não se concretizou. E daí nós pensarmos, quando Paulo utiliza esse vocábulo fé em outros lugares das Escrituras Sagradas, ele nos fala então de uma fé que ele vai chamar de operosa, uma fé dinâmica, que não é uma fé parada, estagnada, mas é uma fé em movimento, é uma fé que nos leva a um crescimento, e é uma fé que nos leva a proclamar, a multiplicar a mensagem do Evangelho para outras pessoas que ainda não abraçaram essa fé. Mas é também, meus queridos irmãos, a fé, o fundamento da vida cristã no tempo presente. O que seria de nós se nós não tivéssemos fé de que haverá uma consumação, de que aquilo que é tão injusto no tempo em que nós vivemos, e observe que a justiça, talvez nós estejamos falando, talvez não, nós estamos falando aqui com a parte dos 213 milhões de tiraninhos que existem nesse país. Se pudéssemos viver sem ter fé de que haverá uma consumação, no qual a verdadeira justiça virá sobre as nossas vidas, seríamos infelizes. Sendo assim, meus irmãos, nós concluímos que a fé não é uma mera crença, mas é uma dependência real de Cristo e confiança na sua obra redentora, porque se não fosse a fé de que Jesus realizou na cruz do Calvário aquilo que nós não poderíamos fazer, nós estávamos perdidos.
Porque a fé vem exatamente por aquilo que o Senhor Jesus Cristo já realizou na cruz do Calvário, no nosso lugar. E é interessante também pensarmos que a fé, ela é o início da jornada cristã, é o meio pelo qual nós somos alcançados pela graça de Deus. Não é sem razão que Paulo escreve aos Efésios, e também vai dizer isso, pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Interessante que essa fé não vem de nós, mas é uma fé que vem de Deus. É Ele que graciosamente nos concede essa fé para nós crermos que um homem subiu numa cruz, derramou o seu precioso sangue a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Isso é pela fé. Por fim, meus irmãos, é muito importante nós destacarmos que não se trata de qualquer fé. Não é aquele tipo de fé que muita gente faz aí, acumulou o prêmio da Mega Sena, vou fazer a minha fezinha aqui, entrar na fila ali, não é? Não é esse tipo de fé. Não é fé na fé. Não é fé na fé. Mas é uma fé com objetivo definido. E que objetivo é esse? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, conforme nos diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Portanto, ela não é vaga. Ela não é subjetiva meramente, mas ela é algo objetivo, concreto, que acontece na vida do crente, quando o Senhor Deus toca o nosso coração através do seu Santo Espírito, nos fazendo novas criaturas. E como implicação, essa fé, ela não é baseada em experiências sensoriais, ela não é baseada em manifestações carismáticas, mas ela é baseada em Cristo, firme, suficiente e eterno. É isso que acontece, meus irmãos. Mas nós vivemos então esses tempos de incerteza, esses tempos de falta de fé, esses tempos de incredulidade. Mas mesmo nesses tempos nós somos chamados, meus irmãos, nós somos chamados a confiar em Cristo. E tenha certeza, isso é tudo o que nós precisamos. Mas o apóstolo Paulo, além da fé, o fundamento da vida em Cristo, também destaca uma outra palavra que é a esperança. A esperança, o horizonte escatológico de Cristo. A esperança é o horizonte escatológico de Cristo. Seguindo então a ordem que aparece aqui no texto, o apóstolo Paulo, então, se utiliza de um outro termo grego, elpis, que significa esperança. O seu sentido aqui é mais profundo, é muito mais amplo. É uma expectativa confiante. Você tem aquela expectativa, a certeza de que vai acontecer. É uma esperança segura. É a certeza quanto ao futuro. E essa era uma realidade da igreja primitiva. Lembre-se que quando Paulo usa essa tríade na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, ele vai falar, vai elogiar a firmeza na esperança daqueles irmãos. Era uma esperança segura, a certeza de um futuro garantido. Vivemos um mundo marcado pela desesperança. Muitos diante da realidade caótica que nós temos vivido, daquilo que temos enfrentado, perderam essa capacidade de esperar e não alimenta mais expectativas positivas com relação à vida. Estão desesperados. E o pior é que tem muita gente desesperada aconselhando pessoas que também estão desesperadas.
Deixe-me abrir aqui um parêntese para uma história. É uma espécie de piada, mas vale para a nossa reflexão. Um homem decide tirar a sua vida, porque ela não tinha mais sentido. Ele não tinha mais esperança em absolutamente nada. E ele então decide, numa manhã cedo, sair da sua casa. Ele morava na Baía de São Francisco e subir a famosa ponte Gold Gate. Ele sobe aquela ponte, vão central, onde há muitas pessoas que se matam a partir dali. E ele então quer se jogar de lá de cima. Os carros começam a parar na parte de baixo da ponte, olhando aquela cena triste, para uns chorando e pedindo que ele não pulasse, para outros aquele coro que nós já muitas vezes conhecemos: pula, pula, pula. Pois bem, aquele homem está nessa iminência, ainda em dúvida, mas sem esperança. De repente sobe um oficial preparado da polícia em São Francisco. E aquele homem tenta demover o suicida daquele ato. E nessa conversa que eles têm, o homem não quer que ele se aproxime, mas ele ganha confiança e ficam próximos um do outro. E aquele homem o policial tenta convencer o suicida a não fazer aquilo. E eles fazem um acordo. Durante 10 minutos, um e o outro conversariam sobre a validade da vida. Ou seja, aquele homem preparado, teoricamente, para convencer o suicida de não se matar, tem 10 minutos para convencê-lo. E quando ele termina, mais 10 minutos se passam, o suicida então repele tudo aquilo que o homem tinha dito para ele. E o final, o desfecho da história é que ambos pulam da ponte. Morrem os dois. Esperança, aliás, um sem esperança, aconselhando o outro sem esperança, não dá em nada. Por isso Jesus Cristo diz: pode por acaso um cego guiar outro cego no mesmo caminho? Não cairão ambos no mesmo lugar? Pois bem, meus irmãos, essa desesperança, essa realidade acontece nos nossos dias. Só que o grego clássico, essa palavra, tinha um sentido ambíguo, esperança. Ela poderia simbolizar coisas positivas e coisas negativas, no grego clássico. E aí isso me aponta para um estrofe de um hino composto, de uma música composta por João Alexandre, eu acho que alguns conhecem, que diz assim: se a esperança que se tem fosse apenas nesta vida, não houvesse nada além, nem um sonho para sonhar, que esperança mais perdida, ai meu Deus. Meus irmãos, mas graças a Deus que definitivamente essa não é a esperança que emerge das páginas do Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo. Ali, meus irmãos, o termo esperança sempre é usado de forma positiva e objetiva, apontando para as promessas de Deus, que certamente, invariavelmente, cumprirá todas elas. Nenhuma faltará. Para Paulo, meus queridos irmãos, a esperança assume pelo menos 3 perspectivas. A primeira delas é uma esperança cristocêntrica. Como ele diz na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança viva, que ressurgiu dos mortos.
A segunda coisa que Paulo nos diz é que essa esperança, ela é escatológica. Ela não é meramente para o aqui e agora, como o mundo está acostumado a ter as coisas aqui e agora. O que interessa é o prazer, é um hedonismo. O desejo pelo prazer aqui e agora. Eu quero ser feliz, andar tranquilamente, aonde você quiser. Não. É escatológica e orienta o crente para a consumação do reino, meus irmãos. Por mais que possamos pensar que o tempo está passando e Jesus não volta, eu quero dizer que Ele voltará, e a nossa esperança, ela é escatológica. Nós não podemos só pensar por aqui e agora, mas devemos pensar para o futuro. E a terceira coisa dessa esperança é que ela é viva e perseverante. E a despeito do problema que você passar, da provação que você passar, ela gera firmeza no meio do sofrimento. Por isso nós não podemos entender como muitas vezes as pessoas estão enfermas e você vai visitá-las, e ao invés de você levar uma palavra de ânimo, você é quem volta confortado com a fé daquela pessoa que no sofrimento vive e persevera para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 13:3, a esperança permanece, porque aponta para o que ainda não vemos. Nós estamos tão acostumados, a ver, a palpar, mas a esperança aqui aponta para aquilo que nós não vemos, ou seja, o cumprimento final da redenção em Cristo. Meus irmãos, somos salvos, sim, hoje, mas a nossa salvação ainda não está completa. Ela será completa, sabe quando? Quando vocês me veem com o cabelo restaurado, bonitinho e sem mais nenhum problema, sem enfermidade. É quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, enquanto isso, meus irmãos, sabe o que é que nós vivemos? É aquilo que os teólogos vão chamar do já e do ainda não. Você já é salvo, mas você ainda não é plenamente salvo. É claro, nós já vivemos hoje gastando por conta daquilo que Deus nos concedeu, a salvação eterna em Cristo Jesus, mas ela será planificada quando Ele voltar. Por isso nós somos ancorados em Deus. Por isso Paulo afirma na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Cristo Jesus é a nossa esperança. Irmãos, vivemos numa geração ansiosa, numa geração desesperada, e infelizmente tem muitos crentes que também vivem nessa toada, nessa pegada. Não conseguiram ainda perceber que em Cristo nós já fomos libertos do pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado, e que agora só nos resta sermos livres da presença do pecado, mas isso só acontecerá quando Cristo vir. Mas muitas vezes, como cristãos, temos agido como perdidos. Isso não é bom, porque o cristão, meus irmãos, ele vive o presente, mas os seus olhos estão mantidos no porvir, no futuro, fixos na glória futura, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Nosso culto, então, nossa missão, a nossa ética, a nossa vida devem ser moldados por essa esperança viva e segura que é Cristo Jesus. A terceira coisa, a terceira palavra aqui dessas três virtudes teologais, vimos a fé, o fundamento da vida em Cristo, vimos o amor, a esperança, o horizonte escatológico de Cristo, e em terceiro e último lugar, o amor,
a expressão suprema de Cristo em nós. Expressão suprema de Cristo em nós. Meus irmãos, Paulo, então, cita aqui, usa o termo grego ágape, bem conhecido nosso, ou agapau e os seus derivados, que se refere aqui ao amor divino, ao amor sacrificial, ao amor voluntário e ao amor incondicional. É aquele amor que não impõe condições, mas vive completamente dependente dele. No grego clássico, que é o grego de Homero, e depois no grego koiné, que foi o grego desenvolvido a partir da ideia de Alexandre o Grande, que entendeu que para que uma nação sobrepujasse a outra, ele tinha que impor a sua língua e a sua cultura. Então ele desenvolve uma forma de um grego comum, chamado de koiné, que foi o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito. E essa influência grega permeou por 800 anos. Mas observe que no texto grego ele fala pelo menos ele tem 4 palavras distintas para amor. A primeira palavra não se encontra no grego koiné, ou seja, não se encontra no Novo Testamento, mas é uma palavra grega que significa eros. É um amor erótico, é um amor físico, e como eu disse, não está no Novo Testamento, porque esse tipo de amor não significa, não atinge aquilo que se quer falar a respeito dele. O segundo tipo de amor é o amor filia, o amor de amizade, o amor de afeição pessoal que é presente no Novo Testamento na forma de filéu, amor fraternal. Depois você tem o terceiro tipo de amor, que é o storge, é o amor familiar, é o amor natural, como por exemplo o amor que é registrado em Romanos capítulo 12, versículo 10. E por último, então, você tem o ágape, é a quarta palavra utilizada para amor. E este sim é aquilo que eu já falei, esse amor sacrificial, voluntário, divino, e é predominante em todo o Novo Testamento. Já, meus irmãos, precisamos entender que no pensamento de Paulo, ágape não é um mero sentimento, mas é uma ação intencional e abnegada. Não é sem razão, não é sem motivo, que quando ele escreve, eu mais uma vez volto aqui o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, ele vai dizer que o amor da igreja de Tessalônica era um amor abnegado. Então essa é uma característica desse amor. Além disso, é uma virtude cristã central. Não podemos pensar no cristianismo sem esse amor sacrificial que as Escrituras se referem. E ainda, em terceiro lugar, foi esse amor que levou a Jesus Cristo para a cruz do Calvário. E aqui, esse é o ápice do amor. É o ápice do modelo que nós devemos seguir. Esse amor levou Jesus para o Calvário. Sofrer no meu lugar, no seu lugar. E isso precisa ser levado em consideração. E em quarto lugar, é a marca da maturidade cristã e da verdadeira vida cristã. Meus irmãos, é aquele amor que não pensa em si especificamente, mas ele está sempre preocupado com o outro. Embora nós vivamos num mundo tão egoísta, não é? Nós somos chamados então para praticar esse amor, o amor ágape. E é importante notar que em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo não define o amor
não define esse amor com aquilo que se sente, mas com aquilo que se faz. Essa história de eu te amo, mas não amar com atos, de nada vale. Isso, meus irmãos, confronta diretamente o individualismo e o desejo de status que havia no meio daquele povo de Corinto. Eles diziam que amavam, mas a gente já viu aqui, desde o início da exposição dessa carta, que era uma igreja complicada, uma igreja que vivia em litígio, em grupos, e não amavam de fato. Eles queriam então, na verdade, era demonstrar que eram pessoas boas, possuidoras de dons espirituais. O culto estava no indivíduo. Isso era completamente reprovável. E do ponto de vista cristológico, meus irmãos, Cristo é a encarnação desse amor. Não é sem razão que o apóstolo João escreve, registra aquilo que Jesus disse a Nicodemos naquele diálogo à noite, quando Jesus conversa com Nicodemos e diz, o célebre João 3,16, porque Deus amou ao mundo. É esse amor ágape. E ainda em Gálatas 2,20, quando ele diz, o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês já pensaram na nossa importância para o nosso Deus? Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e Ele dá o seu único Filho para nos resgatar do império das trevas. Meus irmãos, o amor ágape define então a ética cristã, pois nós fomos chamados a amar a Cristo como Ele nos amou. Esse é o segundo mandamento, né? É o resumo da lei. O primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, ao próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, se desejarmos demonstrar, não só demonstrar, mas viver a maturidade espiritual, nós devemos amar como Cristo nos amou. Em vez de buscar um reconhecimento pelos dons extraordinários, carismáticos que porventura tenhamos, nós deveríamos buscar ser conhecidos pelo amor que praticamos, amor semelhante àquele que Cristo nos amou. Dito isso, vejamos algumas mensagens que se aplicam a nós na manhã de hoje. A primeira delas, sejamos firmes na fé, mais ou menos aquilo que é o mote da mocidade, né? Alegres na esperança, fortes na fé. Fortes na fé. Mesmo quando os resultados não são imediatos. Poxa vida, a gente quer as coisas e parece que elas não evoluem positivamente. Elas sempre são contrárias. E nós como que perdemos a fé. Como que damos atenção demais ao cenário, aos ventos rijos. Lembram de Pedro quando sai do barco para encontrar com Jesus? Muitas vezes nós estamos assim, e por nossa fé ser fraca, começamos a afundar. Vivemos uma cultura imediatista, incrédula, porém o cristão é chamado, meus irmãos, a confiar na suficiência de Cristo, mesmo diante da ausência de sinais e de garantias visíveis. É difícil. É difícil. Então, pessoalmente, falando diretamente para você, alimente a sua fé. E a única forma que você tem de alimentar a fé não é colocando a Bíblia fechada na sua cabeça. Não vai por osmose. Mas é pela leitura das Escrituras.
é pela oração, é pela comunhão com os crentes, e não por emoções ou circunstâncias, como alguns pensam que acontece. Como igreja, nós somos desafiados a manter o foco em Cristo, e não nas estratégias humanas para sustentar a vida comunitária da igreja. Ou seja, é claro que nós queremos uma igreja viva, queremos uma igreja que tem programações, mas isso não pode ser o nosso foco. O nosso foco está em mantermos a nossa fé em Cristo. A segunda lição: vivamos com esperança, mesmo em tempos de incertezas e de crise. A sociedade, meus irmãos, está mergulhada, como já falamos, na ansiedade, no medo, na desesperança. A igreja precisa, então, encarar uma esperança escatológica, que é ancorada em Cristo, que é ancorada nas promessas de Deus para o seu povo, que não será retardada. Como alguns pensam, Deus tarda, mas não falha. Que conversa! Você que pensa que Ele tardou, Ele agiu no tempo certo. E pessoalmente, então, o que é que você pode fazer como desafio para isso? Espere em Deus, mas espere com paciência ativa. Eu sei que às vezes dói. Parece-me que o mundo está desabando sobre as nossas cabeças, mas espere de forma ativa, seja paciente, sabendo que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. E como igreja, testemunhe ao mundo a respeito dessa esperança viva, mas faça isso não com slogans, mas com santidade, com perseverança. Porque às vezes nós estamos acostumados a isso, né? Aos jargões do evangelicalês. Né? Não. Nós precisamos fazer isso centrados em Cristo, com santidade e com perseverança. E a terceira e última lição: pratique o amor como marca visível da maturidade cristã. Olha, para de pensar que a maturidade cristã é você ter dons extraordinários, carismáticos, que nós já vimos aqui, eles cessaram no final do primeiro século. Mas pensem aqui em viver uma vida cristã madura. Para isso você precisa de amar. E você precisa do chamado fruto do Espírito, que Paulo relata em Gálatas. É só você olhar lá o que você precisa. Mais do que dons, carisma ou reconhecimento por aquilo que você, porventura, venha a fazer, que chama a atenção das pessoas e que distingue o verdadeiro discípulo, é o amor. O amor é a ética do reino e é o reflexo de Cristo em nós. Pelo amor conhecido é o cristão. E pessoalmente, desafio para você: ame de forma concreta, sacrificial, mesmo quando não for correspondido. Não tem aquele cabra chato, né, que você não suporta. Não suporta o cheiro dele, não suporta a forma como ele fala, as ações dele. Você tem que amá-lo. Você não pode deixar de amar. Lembra-se de que Paulo fala lá aos Coríntios, capítulo 12: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. É isso que precisamos fazer. Amar. Então faça isso de forma concreta, sacrificial. E como igreja, nós precisamos promover uma comunhão sincera. Não meramente
E graças a Deus que nós não temos esses momentos aqui de no meio do culto cantar, aperta a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Mas é viver uma comunhão sincera, reconciliação e desejar servir com humildade, como sendo expressão de Cristo no meio da sua igreja. É isso que nós precisamos, meus irmãos, é isso que precisamos. E eu concluo então dizendo que o nosso alvo como cristãos autênticos não deve ser uma busca desenfreada de dons espetaculares, extraordinários, carismáticos, mas sim o cultivo da maturidade espiritual. E esse cultivo é centrado em Cristo. Lembre-se, tudo passará. Mas as 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor, elas permanecerão. Porém, o maior delas é o amor. Porque o amor é a própria essência de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.